Então, estava eu dizendo, primeiro, dar a boa noite a todos, dar as boas-vindas a todos, desejar que todos estejam com boa saúde, que estejam se sentindo bem, que possamos tranquilizar as nossas mentes um pouquinho, os nossos corações, para podermos despertar em nós percepções mais finas. E esta é uma das visões, percepções mais importantes que eu tenho vindo a trazer neste trabalho que tenho vindo a desenvolver, que é a percepção de um direito natural que nós temos, de nos organizarmos do jeito que nós quisermos. Se nós começarmos a inspirar, pensar, sentir, nós vamos, e até experimentar, porque isso acontece em determinados níveis, ou até em muitos níveis, em experiências vividas por muitos de nós. Nós termos a liberdade de nos organizarmos do jeito que nós quisermos, ao redor de coisas como, por exemplo, a água. Por isso é que eu peguei essa imagem que está aí, porque é uma imagem que é libertadora. Quem tem acesso à água assim, tem acesso a um dos principais tesouros da humanidade. A água não tem que ser de torneira. E a liberdade de organização, ela permite-nos nos aproximar da natureza e encontrar jeitos de acessar às coisas que nos são essenciais, como água, alimentação, habitação, do jeito que nós sentirmos que é bom, nós e aqueles com quem nós estamos morando. E é uma das coisas mais importantes que nós devemos conquistar para com o sistema de controle e operação. É a liberdade de nos organizarmos do jeito que nós quisermos ao redor das coisas que nos são essenciais para a vida. Mas também ao redor das coisas que não são essenciais. Desde que nós não prejudiquemos, não levemos sofrimento a terceiros. Então, vamos começar a leitura deste texto, que foi mais um dos textos publicados na inauguração deste espaço, Estuda de Si. Nós hoje estamos no 10º encontro. É muito interessante. Quem tem vindo a acompanhar a leitura destes documentos assim, destes textos, eu que escrevi, para mim está sendo muito interessante fazer esta viagem lendo, né? Até me surpreendo às vezes com algumas coisas que encontro, porque é no momento a inspiração que traz para nós, né? É uma das ferramentas, uma das tecnologias espirituais que nós temos, que eles não querem que nós acessemos, é a inspiração. Um dos principais problemas nas relações entre o sistema de governança e o povo em geral é a falta de liberdade que aquele impõe na população, limitando a forma desta se relacionar e organizar do jeito que quiser ao redor das coisas que lhe são vitais: água, comida, habitação, energia, transporte, etc. E também ao redor das coisas que não lhe são vitais. O sistema de governança sempre aparece, sem ser convidado, para impor as regras que ele mesmo cria sobre as coisas, como hão de funcionar e sobre como as pessoas hão de se relacionar, impedindo assim que as pessoas se organizem e relacionem do jeito que elas bem entenderem ao redor das coisas que lhes são vitais e ao redor das coisas que não lhes são vitais. Além do sistema de governança aparecer sem ser convidado, ainda impõe suas exigências, regulamentações e supervisões com soberba, arrogância, cinismo, mentiras, ameaças, intimidação, violência, tortura e morte. É assim que o Estado age. As pessoas estão cansadas disso, mas a maior parte ainda não se apercebe da profundidade desta invasão física, mental e espiritual. Por exemplo, um senhor planta legumes e limão. Passa de bicicleta quase todos os dias na porta da minha casa, carregando e vendendo o fruto do seu trabalho. Se eu comprar alguma coisa a este senhor, por que é que o sistema de governança haveria de vir meter-se no meio do nosso negócio, da nossa relação
de troca de abundância. Porque quem produziu esses produtos foi o senhor, com o seu sacrifício, o seu trabalho, o seu suor, seja lá como for, ele produziu aquela comida. Legumes, limão, às vezes batata doce e outras coisas. Então por que o Estado vem não sei de onde, parece ali não sei de onde, e na hora que eu estou comprando aquilo ao senhor, o Estado aparece querendo a sua parte? Isso está errado, está muito errado. É um ladrão que está aparecendo ali. Nós estamos na boa vontade numa troca comercial entre nós, onde ele me apresenta um certo produto do seu trabalho com um determinado valor agregado. Eu quero aquele produto, olho para o valor agregado e concordo com o valor agregado e fazemos uma troca de dinheiro, neste caso, pelo produto que ele está vendendo. De onde aparece esse terceiro personagem se intrometendo na nossa relação ali? Que é uma relação financeira. E essas são as bases que não são questionadas. Mas tem que cobrar imposto, que é para fazer as coisas funcionar no sistema, mas as coisas não funcionam. E nós estamos vendo o caos no negócio está ficando. Porque é que não nos deixam nos organizarmos do jeito que nós quisermos? E esse terceiro personagem, ainda por cima, aparece para roubar, na forma de impostos, parte do dinheiro que o senhor recebe da minha mão. Este movimento de dinheiro é o fruto do meu trabalho e do trabalho do senhor. Ou seja, um trabalho em que o sistema de governança nem sequer participou. A vontade do sistema tem um outro participante aqui, nesta ação, que é a própria natureza. A força da abundância de vida da natureza proporcionou também o surgimento desse fruto de trabalho. E é um dos pontos essenciais em todo este estudo, para quem tem vindo a acompanhar, é essa força de vida. É a força da abundância. E nós precisamos então despertar uma inteligência e a liberdade para nos organizarmos ao redor dessa abundância. Permitir que essa abundância entre na vida das pessoas. E é uma abundância de saúde, de comida, de água. A vontade do sistema seria impor ao senhor, que vem vender os seus produtos à porta da minha casa, um excesso de regulamentações sobre a forma de como os alimentos devem ser produzidos, armazenados, transportados, etc. Afogando em burocracias caras e complicadas que impediriam ou dificultariam imenso o pequeno agricultor produtor de continuar produzindo aquilo que é o fruto do seu trabalho, do jeito que ele bem entende ser bom para si e para os seus clientes, com a aprovação destes últimos. Ou seja, o sistema de governança é uma presença extremamente inconveniente e inútil. Outro exemplo, a maior parte de vocês, se não todos, os que estão lendo este texto, se escavarem um poço exatamente aí onde vocês moram e se organizarem com os seus vizinhos para distribuir a água entre vocês, organizando do jeito que vocês entenderem ser bom para vocês, a captação, distribuição e manutenção da água e da infraestrutura, o sistema de governança, mais cedo ou mais tarde, irá bater-vos à porta, representado por fiscais ou até mesmo por policiais, dizendo que isso é proibido, que é ilegal, que têm de pagar impostos, ou até que terão de parar com isso e obter a vossa água da empresa de águas e saneamento, a qual, em acordo com o sistema de governança, sequestrou todo o processo de relacionamentos humanos ao redor da captação e distribuição de água na vossa região. Este parágrafo é uma realidade para praticamente todos nós. Às vezes, estes fiscais e estes policiais são parte do povo. É parte do povo que está trabalhando dentro do sistema, logo é o sistema. Às vezes, estes fiscais e estes policiais até conhecem a pessoa, à qual ele está batendo à porta como representante do sistema de governança, controle e opressão. Populares oprimindo, controlando e escravizando a si mesmos e a outros populares, muitas vezes vizinhos e família. Se você e seus vizinhos insistirem na continuidade da utilização de tal infraestrutura comunitária de captação e distribuição de água, multas, processos e até cacetetes irão bater em vossas portas e cabeças até que ou vocês desistam da independência comunitária em relação à água e passem a ser clientes do monopólio privado da vossa região, ou até que as vossas vidas tenham sido completamente destruídas. O sistema não permite. Vá lá,
desafiar o sistema na questão da água, e vocês vão ver. Parece uma coisa tão simples, né? Existe, porém, uma terceira opção. Uma massa crítica de pessoas que tomarem conhecimento e consciência profundos disto que estou aqui demonstrando, se unirem e exigirem a liberdade da organização humana sem risco de restrição, marginalização, ilegalização, criminalização e perseguição por parte do sistema de governança. Para que isto aconteça, as pessoas deverão primeiramente recuperar a memória sobre a real identidade de si e sobre os direitos naturais que lhe têm vindo a ser escondidos e usurpados. Essencial e verdadeiramente, é por isto que a humanidade está há demasiado tempo lutando pela liberdade de se organizar do jeito que quiser ao redor das coisas que lhe são vitais e ao redor das coisas que não lhe são vitais, sem correr o risco de ser marginalizada, ilegalizada, criminalizada e perseguida pelo sistema de governança. A condição limitante e humilhante em que o sistema de governança procura manter cada uma das pessoas que nasce dentro dele resulta em que maior parte das pessoas ou está trabalhando dentro da própria máquina do sistema de controle e oprime, submissa. É que eu aqui perdi-me um pouquinho na leitura. Ou seja, a maior parte das pessoas que nasce dentro do sistema resulta em que a maior parte dessas pessoas ou está trabalhando dentro da própria máquina do sistema de controle e opressão, deve ser, que a controla e oprime. Assim é que é. Ou seja, a maior parte destas pessoas que nascem dentro do sistema está trabalhando para a própria máquina do sistema que a controla e a oprime. Submissa e obediente por medo ou por ignorância ao escravagismo que lhe é imposto. Ou está fora da máquina do sistema de governança, mas acomodada, submissa e obediente por medo ou por ignorância ao escravagismo que lhe é imposto pelo sistema na forma de regulamentações e limitações que apenas beneficiam quem é muito rico e quem verdadeiramente está no poder. Aqui eu talvez precise fazer uma revisão no texto para ele ficar mais fluido, embrulhá-lo um pouquinho. Conscientizemos que a opressão do sistema de governança já dura há muito tempo, apesar de indeterminado. Nós não sabemos há quanto tempo é que esta história está rolando aí. Né? Nós estamos vindo a fazer revisões de Segunda Guerra Mundial, do início do sionismo, revisões do século XIX, século XVIII, mas existe uma amnésia profunda. A história tem vindo a ser muito deturpada. Devido à profundidade do hipnotismo em que a humanidade se encontra, ou seja, devido à profundidade do controle mental e da percepção da realidade, a maior parte das pessoas não está preparada para, primeiramente, reconhecer que nasceu e vive dentro de uma prisão sistémica e institucional. E depois, para reconhecer que tem o direito de viver livre de tal prisão sistémica e institucional, de forma a se organizar entre si, do jeito que bem entender, ao redor das coisas que lhe são vitais e das que não lhe são vitais. Porque isto é uma das barreiras que nós encontramos. A maior parte das pessoas não tem noção do sistema onde vive. A pessoa não sabe como é que isto funciona. A maior parte está no automático. Ela tem uma noção, assim, superficial de como é que o sistema funciona, mas ela nunca foi motivada, incentivada a fazer uma busca, a procurar conhecer como é que as coisas funcionam. Então, muitas vezes, os direitos, as liberdades, os deveres estão-lhe sendo, digamos, corrompidos e ela nem tem noção disso. Isso é uma das coisas que nós precisamos trazer estudos, conversas, momentos para fazer isso multiplicar. Trazer consciência de como é que o sistema funciona. Porque nós só vamos conseguir encontrar soluções se estudarmos profundamente o problema. Imagine que, de repente, de um momento para o outro, o sistema de governança simplesmente deixa as pessoas fazerem o que quiserem e se organizarem do jeito que quiserem ao redor das coisas que lhes são vitais e das que não lhes são vitais, sem qualquer interferência daquele mesmo sistema. Neste momento, seria o caos. Isso aí. Imaginem só. Amanhã,
Por exemplo, o presidente, o Bolsonaro, chega na televisão e diz assim, pessoal, a partir de hoje está liberado aí. Organizem-se do jeito que quiserem com a comida, com a água, podem cavar poços, podem produzir comida, podem transportar de um lado para o outro do jeito que quiserem, que a gente não vai interferir. Façam negócios do jeito que quiserem, nós não vamos interferir. Comprem e vendam o que quiserem, que nós não vamos interferir. O que será que aconteceria? Né? Se nós pensarmos um pouquinho, as pessoas têm vindo a ser educadas, programadas dentro de um sistema com tanta opressão que elas não sabem, a maior parte de nós não sabe viver em liberdade. Se derem liberdade à pessoa, a pessoa não sabe o que é que há de fazer. Porque não lhe foram semeadas visões de jardins, de pomares, de grupos habitacionais bonitos, eficazes, funcionando, onde nós olhamos e gostamos do que estamos vendo porque é bonito. Nós não fomos educados nesse sentido. A maior parte das pessoas não consegue sonhar uma civilização mais bonita, mais saudável. A pessoa não consegue, ela está presa neste sistema assim. Eu até poderia falar alguns exemplos aqui ao meu redor, mas é melhor não, deixa para lá. E por que seria o caos, então? Dar essa liberdade às pessoas para elas se organizarem do jeito que quiserem. Porque é o pensamento que gera um movimento individual e coletivo. Sendo que a maior parte das pessoas foi programada mentalmente para funcionar dentro da máquina de controle e operação, fazê-la funcionar, sendo-a e mantendo-a. Nós estamos a ser a máquina quando agimos em nome da máquina. Dentro da tal liberdade hipoteticamente proporcionada agora pelo sistema de governança, porque é uma hipótese, né? Que nós estamos criando aqui um cenário, né? O sistema, de repente, permite as pessoas expressarem, administrarem a abundância e se organizarem umas com as outras. Umas pessoas seriam abusivas para com outras, nesta realidade de consciência atual, e a maior parte tentaria recriar o mesmo sistema que lhe proporcionou a liberdade. Ou que lhe proporcionava a opressão. Porque a maior parte das pessoas, a única coisa que faz é imitar. Não consegue parar, começar a pensar e criar algo inovador. Nascidas, criadas, educadas e programadas mentalmente dentro e pelo próprio sistema, sem outra possibilidade de criar fora dos limites de percepção impostos, recriariam aquilo para o qual foram programadas para fazer, ser e pensar. A percepção de escassez tem vindo a ser induzida na humanidade há gerações, quando toda a natureza nos fala de abundância. Conte quantas sementes existem dentro dos frutos, estude agrofloresta e descubra porque existe fome no mundo. Porque uma força antivida está escondendo das pessoas o poder da abundância reinante. É a mesma força que tem induzido a falsa percepção de excesso populacional. O sistema de governança, controlando a produção e distribuição de produtos e serviços e propagandeando narrativas, induz na população a percepção de que não há o suficiente para todos. Cada pessoa passa a ver a outra pessoa como uma adversária a ser combatida na competição por aquilo que não há o suficiente para todos. As relações humanas ficam baseadas na competição e no conflito. É esse o cenário que eles montaram aqui. Não é? Quando induzem uma percepção de escassez e uma percepção de que existe gente demais no mundo e que não há o suficiente para todos, o que sobra, em termos de relações humanas, é competição e conflito. Para nós conseguirmos transcender esse modus operandi que é a competição e o conflito, precisamos entender onde é que está a ilusão. Precisamos entender que vivemos numa realidade de abundância e que a abundância tem vindo a ser contida, de se expressar, para gerar carência, escassez e dependência do ser humano em relação ao sistema.
Uma verdadeira melhoria da sociedade não virá através de modelos pré-fabricados, mas de uma profunda mudança interior da qual cada um de nós é o responsável de fazer em si mesmo. E é a partir daqui que a maior parte das pessoas já se afasta. Muita gente não quer ouvir falar sobre este tipo de assuntos que nós estamos falando aqui. Porque o que é que nós estamos falando? Estamos pensando sobre a problemática do sofrimento na humanidade. Essencialmente é isso. É a problemática do sofrimento na humanidade e como é que surgem esses problemas, como é que surgem mecanismos que geram sofrimento. Então, quando nós começamos a ver que a civilização nada mais é do que uma manifestação do nosso mundo interior, começamos então a compreender que o nosso mundo interior está precisando de algumas mudanças. E é aí que temos que olhar para nós. É aí que começa o povo a desaparecer. Nas lives é muito interessante, que já me aconteceu isso diversas vezes, lives no YouTube, onde eu estou falando assim um assunto, e quando toca na parte que temos que olhar para nós e fazer uma mudança pessoal, é ver a quantidade assim de pessoas assistindo o vídeo assim, a sair assim. Então, é incrível isso aí. Porque é um momento também da pessoa, não é? Eu não estou tirando de julgamento, estou constatando o facto. Porque às vezes a pessoa pode estar a passar por um momento, não é a hora dela estar a olhar para ela própria, ela quer estar a falar de outra coisa, né? Mas é um facto, né? Então, para haver uma mudança na civilização, tem que haver uma mudança nas pessoas. Não é um modelo que vai mudar a civilização, é a forma como as pessoas, cada um de nós, pensa, sente e percebe a realidade. Logo, se relaciona com as outras pessoas. Um modelo civilizacional mais saudável, justo, pacífico, sábio e em harmonia com a natureza só poderá advir do sentimento de união entre as pessoas. Sem isso, será sempre guerra, conflito e divisão. Quanto mais, pelo menos, né, eu acho que isso também deve ser um pouco transcendido, né, num nível mais elevado, digamos assim, mas pelo menos que as pessoas sejam indiferentes umas às outras. Aquele grupo que está ali organizado, que ignora o outro, deixa o outro lá não sei aonde. Seja indiferente a ele, porque a Terra é tão grande, a verdade é essa, a Terra é tão grande que dá para criar aglomerados civilizacionais, não muito grandes, e nem sequer terem contacto uns com os outros. Mas aí vem a história do comércio. Né? E se nós olharmos para a história do comércio, sempre existe trocas, contactos entre as comunidades. Então, por isso é que eu digo que a indiferença não é algo que também vai funcionar. Porque vai sempre haver elementos de uma comunidade que vai a outra comunidade e fazer trocas comerciais, alguma coisa, né? Nesse sentido. Então, o que nos resta, em termos de relacionamentos humanos, é um sentimento de união. Ou pelo menos um sentimento de entender que isto funciona com todos juntos. É união. Né? As guerras, em sua grande maioria, são criadas pelo sistema, pelo próprio sistema de governança e não pelas pessoas que nelas combatem. A criação de uma civilização muito mais justa, pacífica, saudável, sábia e em equilíbrio com a natureza começa na mente de cada um, no sentimento de cada um, na percepção de cada um. E reflexivamente, em seus atos, em suas escolhas, cada vez mais conscientes de sermos todos co-criadores dos modelos civilizacionais. Por enquanto, ainda estamos na fase de conscientização de que sim, nós podemos e devemos ter a liberdade de nos organizar do jeito que nós quisermos e sem interferência do sistema de governança ao redor das coisas que nos são vitais e das que não nos são vitais, sem sofrer com restrição, marginalização, ilegalização, criminalização e perseguição. Ainda estamos nesta fase de conscientização. Para conscientizar isso. Mais um pouco e chegaremos a uma massa crítica de pessoas manifestando esta realidade. É para isso que nós estamos lançando sementes às mentes e aos corações, para que estas percepções comecem a ganhar terreno mental entre a humanidade. Ainda estamos na fase de conscientização. Do quê?
Podemos e devemos ter a liberdade de nos organizar do jeito que nós quisermos e sem interferência do sistema de governança ao redor das coisas que nos são vitais e das que não nos são vitais, sem sofrer com restrição, marginalização, ilegalização, criminalização e perseguição. Há pouco tempo, uma pessoa aí no grupo, foi engraçado, ela perguntou-me, deixou a pergunta assim, o Estado deve ser laico? E eu respondi, o Estado pode ser o que ele quiser, desde que não se intrometa na minha vida. Deixa lá ser o que ele quiser. Pode ser até uma tirania, se ele quiser, mas uma tirania ali, a mim não me vai afetar. Deixem-me em paz. Né? Só que normalmente uma tirania precisa de pessoas para serem tiranizadas. Né? E por isso é que eles não deixam ninguém em paz. Eles querem simplesmente assambarcar toda a gente. Né? E também, se houver ali um sistema tirânico e todas as outras pessoas estiverem vivendo bem, quem é que vai vivendo bem? Saber que existe uma cidade, por exemplo, ali onde estão oprimindo as pessoas, não é? Então, supostamente, uma organização internacional, como por exemplo as Nações Unidas, deveria funcionar desse jeito. Deveria. Assim, numa possibilidade remota, porque nós sabemos muito bem como é que funciona o sistema, não é? Mas seria nisso aí. O encontro de soluções. Só que não é através de uma organização, não é por vias institucionais que se vai conseguir encontrar solução para as problemáticas da humanidade. Vai ser através de uma mudança profunda e interior. Não tem outro jeito. E isso não é ser dogmático. Quando eu digo que não tem outro jeito, é porque não tem outro jeito. Porque o ser humano, cada um de nós, só consegue manifestar para fora aquilo que está dentro de nós, aquilo que está em nós. A pessoa não consegue manifestar outra coisa porque não está nela. Então, se nós queremos manifestar uma civilização mais justa, mais pacífica, mais amorosa, mais saudável, em harmonia com a natureza, gerando abundância em todos os níveis, comida, água, energia, saúde, então precisamos ter isso em nós. Enquanto o sistema estiver na pessoa, a pessoa está no sistema. Nós temos que começar a tirar o sistema de nós e começar a trazer as percepções reais, que são verdadeiras, que é a abundância da natureza. E é para isso que estamos avançando com este trabalho. Então, meus amigos, eu acho que os micros estão em aberto. Deixa eu ver aqui. Quem quiser falar alguma coisa, comentar, perguntar, trazer uma percepção, qualquer coisa, esteja à vontade. Os micros estão em aberto. Alô, boa noite. Boa noite. Oi, Márcio, tudo bom? Tudo bem. Ô, Daniel, uma reflexão. Muito bom isso aí que você está falando. Uma reflexão assim bem comum. Eu venho a pensar, cara, como é que a humanidade, não é uma pergunta, talvez não tenha resposta, mas como é que a humanidade, cara, eu fico pensando, sei lá, milhares de anos atrás, permitiu, cara, que fossem conduzidas a líderes, né, cara? Colocar dentro de uma cidade, ali fechar o muro e falar, ó, vamos dar segurança para vocês. Aí o pessoal caiu no continho da caronchinha. E isso se até hoje isso aí tem um efeito, né, até agora, cara. Eu acho incrível isso. Eu não sei como é que aconteceu, né, que os caras permitiram isso, né, a humanidade, entende? Parece que tem uma cidade ali na região de Uruk, né, no Iraque, parece. Eu li há muito tempo essa história e quando começou a primeira cidade ali, onde as pessoas começaram a ser, digamos assim, governadas de segurança, entende? E isso tá até hoje. Até hoje, eu não sei, eu não entendo, cara. É impressionante, sabe? É isso, irmão.
É isso que você falou aí. Oi, Márcia, fala. Não, eu queria só fazer uma ponte do que o Márcio falou, que não que seja a resposta, tá? Mas, tipo, a indagação é a mesma como hoje nós vemos as pessoas aceitando coisas. Tudo bem, nós não estamos conseguindo mudar, mas a gente está tendo a consciência e o caminhar. Agora, é a mesma indagação que ele trouxe, me faz pensar assim, Daniel, será que o mundo sempre foi assim? Essa coisa cíclica que se fala, como agora eu estou vendo que tudo está desmoronando, as verdades estão aparecendo, eu sinto assim que existe um começo, um meio e um fim, né? Para todo mundo que está aqui, e os acontecimentos parece que se reciclam da mesma maneira, ou seja, os dominadores. É ruim falar assim, mas me passa na cabeça. Tipo, os dominadores são os mesmos. Aí existe um mundo maravilhoso que todo mundo nasce, começa a indagar, até o momento que começam as indagações e vão ser as buscas. E quando chega as descobertas, né, as mentes ficam mais afiadas a descobrir as verdades, meio que no final. E o que acontece na página 2, ninguém sabe, né? Porque se soubesse também, metade do caminho estava andado. Mas dá a impressão de que isso sempre existiu, as mentiras sempre são faladas, as coisas são queimadas, tudo que a gente constrói, eles vão destruir para a próxima geração não descobrir o que aconteceu. Só não dá para entender o porquê, né? Não sei se eu estou viajando muito na maionese, mas às vezes me bate isso, sabe? Enfim. Não sei se eu acrescentei, mas desculpa aí até a minha colocação, porque voltando à indagação do Márcio, como eles permitiram, na verdade, eu respondo que na mesma forma que nós estamos vendo na nossa frente a pessoa que está permitindo coisas piores, que não está querendo enxergar a verdade, né? Mas é isso. Apesar de ser um tema que eu não mexo muito, não mexo muito em termos de produzir dentro do meu trabalho, né? Mas eu fiz aí alguns momentos sobre as construções estrelares ou estelares, né? E quando nós começamos a olhar para esses períodos, para essas construções, assim, para quem não sabe, eu sou artista. É uma das, digamos assim, uma das manifestações que eu tenho como pessoa é fazer a arte. Eu já fui mais dedicado a isso. Hoje eu faço um trabalho mais intelectual ao redor aqui das coisas que vocês veem aqui na virtualidade. Mas de vez em quando, eu ainda agora fui, há uns dias atrás, eu estive aí tocando aí na casa de um amigo. Aí foi bem legal. Estamos a combinar até fazer assim umas músicas e tal. Tudo na brincadeira, né? E quando, eu não sei se tem mais alguém aqui artista ou com noções artísticas, mas quando nós olhamos para esses edifícios, essas construções, não existe só ali um desafio arquitetónico. Existe um conceito de beleza e de estética que praticamente se perdeu nos dias de hoje. Né? Quando nós começamos a olhar para o tipo de edifícios que são feitos hoje em dia, se tiver aqui arquitetos ou pessoas que já fizeram estudos a esses níveis, se procurarem ver como é que é a arquitetura dos anos 40, 50, 60, tanto na Europa quanto aqui no Brasil, são arquiteturas assim já pesadas, quadradas, cimento, aquelas coisas feias. E elas têm ritmos. Eu já falei isso e depois de eu falar, eu entendi que algumas pessoas não entenderam bem o que eu falei. Todas essas construções hoje em dia e quanto mais, digamos assim, ditatorial
e militarizado é o regime, mais as construções têm ritmos, como a marcha dos soldados, né? Porque a vida passa a ser marcada por um compasso que o Estado define, o sistema define. E então vem o soldado marchando. E quando nós olhamos para a arquitetura, é o que nós vemos, é essa marcha. As janelas, vocês olham para as janelas e têm aqueles quadrados todos, uns ao lado dos outros. Tá, 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 tá. É o ritmo. Tem prédios, sei lá, por exemplo, eu estou-me aqui lembrando de um que tem aqui em Fortaleza. Ele tem, na vertical, ele tem umas riscas que dividem cada janela, cada fila de janelas. Ou seja, nós olhamos para o prédio e as janelas de alto a baixo no prédio estão divididas na vertical, né? E aquilo cria um ritmo, tanto para os lados, quanto para baixo, quanto para cima. Quando nós olhamos os prédios numa rua, que é feio. Olhar prédio, uma rua feita de prédios. O que nós vemos é esse ritmo. Tá, 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 tá. Nós vemos os postes na rua, na estrada. Eles têm essa cadência. À mesma distância, estão à mesma distância, com as mesmas luzes. Tá, 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 tá. De noite, quando elas acendem, é aquele ritmo. Nós vamos numa estrada com os carros. É chato. Porquê que é chato? Porque é o ritmado das luzes. Tac, tac, tac. Dos riscos do chão. Tudo é ritmado. Hoje em dia, os caras tiraram as cores dos carros. Reparem que a maior parte dos carros que estão na estrada são brancos, pretos ou cinzas. Lembrem-se, quando vocês, principalmente os mais velhos, assim, já com 50, como eu, que estou com 49, mas é praticamente 50, quando vocês eram mais jovens, existiam carros de muitas cores nas estradas. Quando eu era criança, lá na rua da minha mãe e do meu pai, os vizinhos tinham carros, quer dizer, não havia assim também tanto carro. Quando eu era bem criança mesmo, só existiam 2 carros. Aquilo, a maior parte estava vazio, né? Não existia automóvel. Mas os carros depois começaram a aparecer e tinham diversas cores, desde amarelos, azuis, clarinhos, verdes, de vários tipos. Era assim. Hoje em dia não. A estrada virou o ritmo do soldado marchando. Preto, branco, cinza, preto, branco, cinza, preto, branco, cinza. Aí de repente passa um vermelho. É isso que você... Reparem nisso aí. Olha, quando eu olho, e eu estou respondendo, a resposta está sendo longa, mas acho que a contextualização vale a pena. Quando nós olhamos para as construções antigas, por exemplo, eu vi hoje a notícia que foi restaurada aí um museu em São Paulo. Gastaram não sei quantos milhões para restaurar aquilo. Ora, aquilo é uma construção bem antiga. Reparem no conceito de beleza daquela construção. Reparem, por exemplo, vamos aqui buscar... eu estou aqui... esqueci-me que eu estou compartilhando a tela, né? Posso vir aqui buscar os exemplos que eu estou falando para a gente se inspirar. Quando nós olhamos isto, atendendo ao que o Márcio falou e que a Márcia falou. Márcio e Márcia, olha que engraçado agora que eu vi. A questão é, de onde é que veio o mal? E será que sempre foi assim? Não é? Porque hoje existe um mal que oprime. Será que sempre foi assim? Não é? Vamos ver assim, se eu consigo encontrar de um jeito diferente. Golden Age... Não é Age que eles dizem. Tem um nome diferente, que agora não me lembro. Espera. Architecture. Aqui, ó. Pronto, não é exatamente, mas serve. Nós olhamos para estes edifícios, ó, Mesquita Azul, aqui. Eu não sei qual é a história deste edifício, certo? Acho que eu já vi a foto dele em algum lugar. Ixi, é pequenina. Espera aí que eu vou botar aqui para serem fotos grandes. Eu vou aqui tirar a imagem do Telegram, ampliar aqui para fotos grandes. Pronto, agora vão vir fotos grandes. Por exemplo, vamos olhar aqui o Taj Mahal. É uma construção tão, digamos assim,
tão banalizada, né? No sentido turístico. Ir ver o Taj Mahal, né? Mas reparem bem no que é que nós estamos vendo. O que é que nós estamos vendo aqui? Hoje, dificilmente existem esforços para construir belezas destas. E o que nós observamos é que há bem pouco tempo, 200 e tal, 300 anos, isto estava espalhado pelo mundo todo. Este tipo de construções. E que em muitos lugares foram destruídas. Ora, qual é a civilização medieval que nos apresentam? Com carroças puxadas a bois, com cordas, que não tem nem esgoto, não tem nem noção de... Né? Isso é o que nos apresentam. Não tinha nem pasta de dentes. Os caras nem lavavam os dentes. A história que nos conta é que não tinha nem conceito de banho. Né? Que o cara que propôs lavar as mãos antes de uma cirurgia, esse cara foi completamente ridicularizado na altura. Né? Então, quem é que construiu este tipo de coisas? Isto não tem nada a ver com o islâmico. Isso é uma visão que nos colocam em cima. Quando nós olhamos para isto, dizemos, islâmico. Não quer dizer que seja islâmico, não. Em Portugal tem construção assim, com este topo assim, em Sintra. E não é islâmico. Ainda estou dentro do que a Márcia e o Márcio falaram. Porque uma civilização que constrói este tipo de edifícios não é uma civilização que está, isto no meu entender, não é uma civilização que está navegando mentalmente no mal, no sofrimento alheio, não é? Existe algo trabalhando pela beleza. E só uma civilização com um outro conceito, outro estilo de vida é que constrói este tipo de coisas. Quando nós olhamos, por exemplo, vou fazer a busca em inglês. Praga. É assim que se escreve? Em inglês, é? Sim. Também botar o filtro de busca para grandes, para ter só imagens grandes. Praga. Bem parecia que não era Praga que se escrevia. É aquilo que eu costumo dizer, já disse algumas vezes, já disse algumas vezes, o que é que eu estou vendo aqui? Olhem o detalhe dessas construções. E são muitas, né? Tem até ali umas igrejas meio sombrias, né? Mas vamos aproximar mais. Olha isto. É só detalhes aqui de coisas ali para o fundo, ó. Olha as curvas que isso tem. A beleza que isso tem aí. A estética. A beleza já é uma coisa um pouco relativa, né? Porque pode haver pessoas que olhem e achem que não é belo, né? Mas não pode deixar de concordar que existe uma harmonia nas linhas e uma estética considerada, né? Não é uma coisa feita à bala. Olhem aquilo ali atrás. Olhem esta torre que tem torres mais pequenas agregadas à torre maior. Que é uma coisa bem comprida, não sobe mais a imagem. Olhem bem. E tem mais construções por aqui. Não, esta aqui já parece ser mais moderna, né? Tudo aqui já parece ser mais moderno, aqui para o fundo, né? É mais aqui esta parte mais antiga. Né? Quem morava aqui para construir este tipo de cidade? Isto é só um pequeno exemplo de uma cidade que eu me lembrei. Eu poderia ter ido para Lisboa, poderia ter ido para Madrid, poderia ter ido para um bocado de cidades, né?
Mas Praga é uma cidade que se destaca nisso aí, na minha visão, né? Vamos aqui ver outra. Em vez de ver Praga, olha, de repente o vídeo Estudo de Si está indo por caminhos inesperados, né? Vamos ver assim, por exemplo, Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa. Algumas pessoas já podem conhecer, né? Para quem mora em Lisboa, nas redondezas, é uma coisa assim banal. Para mim, eu não dava atenção quando eu era mais jovem. Olhava e tal, achava, mas não olhava com os olhos que eu hoje vejo, né? Deixa eu colocar aqui a imagem grande. Porque hoje eu tenho perguntas, não é? Que me fazem questionar. Caraca, velho, quem é que construiu isto? Né? Quem é que construiu realmente isto? Foram os portugueses de antigamente? Também naquele tempo medieval? Isto é muito grande. Né? Isto é bem comprido. Ó. Tem uma pessoa aqui. Ainda bem que tem uma pessoa que aí mostra a dimensão do negócio. Tem várias pessoas. Olha, várias pessoas. Pronto. Está aí, ó. Várias pessoas aqui, uma pessoa aqui, outra aqui, né? E isto tem este tamanho assim. Isto é um dos pontos turísticos em Lisboa, né? Então, é algo que é grande, né? E com muito detalhe. Quem construiu isto? Foram um povo medieval que torturava pessoas e que viviam na lama, cheio de doenças e sem conhecimentos tecnológicos, né? Porque o que eles apresentam, reparem bem, a história oficial coloca o homem digamos, em 1400, praticamente a viver igual ao que se vivia 1500 anos antes de Cristo. As cidades babilónicas e da Mesopotâmia e tudo, praticamente é o mesmo tipo de conhecimento. Né? E daí é que surgem algumas ideias, algumas linhas de pensamento que questionam. Então, de onde veio a força que fez com que houvesse esta aceleração de conhecimento hoje em dia? Mas será que foi assim mesmo que aconteceu? Que a humanidade teve, digamos assim, medieval durante muito tempo? Eu sei que historicamente esse nome não se aplica até antes de Cristo, né? O termo medieval, mas se nós olharmos em termos de técnicas usadas, é praticamente a mesma coisa. Pedra, ferro, bronze e pronto, né? Não se passava muito disso aí. E de repente alguma coisa acontece. Ali a partir de 1500, mais ou menos, 1600, que aparece o método científico. Mas será que a linha da história é mesmo assim? Porque quem é que construiu este tipo de construções? Foram esses portugueses bárbaros lá, que eram meia dúzia deles lá em Portugal, no tempo, e que dizem que isto foi construído. Quem é que construiu? E este é só um exemplo, né? Lá em Portugal. Tem outro que nós podemos ver aqui, que é o... Este, então, é qualquer coisa. Este aqui é qualquer coisa. Este edifício, ele é... muita gente associa ele aos templários, certo? E é só ver aqui. Acho que ele vai abrir pequeno, né? Peraí, eu vou ter que abrir de outro jeito aqui. Mas esta aqui é uma boa imagem. Interessante, né? Começámos a falar, além do texto Estudo de Si, para nós falarmos de organização, e estamos vendo isto aqui, né? Que tem tudo a ver, tudo a ver. Quem tenha computador sempre delete, bloqueie os cookies, é alguma defesa. Nunca saia de um site sem bloquear os cookies, a não ser que tenha coisas preenchidas, como por exemplo o e-mail, queira que o e-mail fique aberto, aí não faz isso aqui, né? Senão não entra. Ela não tem muita definição, não. Mas já dá para ver o detalhe da pedra, né? É muito detalhado.
Olhem bem aqui para dentro, ó. É qualquer coisa, né? Imaginem construir isto hoje. Ora, eles dizem que isto foi construído, eu não sei bem em que ano, mas é uma construção bem antiga, sei lá, para aí século XV, talvez nem isso. Deixa eu ver aqui. Eu nem sei muito bem quando é que isto é atribuído à construção disto, né? Século XII e século XVIII. Eu acho interessante nós... não tem outro jeito. Pesquisas com pressa não dá certo. Nós, quando fazemos as coisas com mais calma, mais profundidade, conseguimos ver mais coisas. E este tipo de construções leva-nos a pensar: o mal sempre existiu aqui na Terra? Será que a humanidade ela era realmente controlada por senhores? Será que era assim que se vivia ou vivia-se de outro jeito? Porque o que está expressado neste tipo de construções é uma inteligência, talvez não neste ângulo que nós estamos vendo aqui, porque ele não está muito refinado, aqui está um lado mais bruto. Mas nesses exemplos que eu estou dando aqui, e muitos outros mais, nós vemos a expressão de um pensamento mais fino, que não pode ser de uma civilização bruta como a que nos querem apresentar. Então, como é que era? Existiria o mal lá? Ou como é que será que se vivia? Reparando que esta pintura não existia aqui. Hein? Isto foi pintado em cima da pedra. Tudo isto aqui é dentro do convento de Tomá, aquilo que nós estávamos vendo, mas isto tudo é na pedra. Os caras pintaram por cima da pedra. Já talvez até numa época mais tardia, né? Mas o típico destas construções é que não tem nada escrito assim. O que é escrito parece que é escrito depois, mais tarde. Quem construiu isto aqui? Olha bem, se nós olharmos esse detalhe aí, com o detalhe indiano, de templos indianos, não está muito longe, não é não? O rigor dos detalhes. É qualquer coisa assim. Então, isto não é produção. Será que é possível? Né? Será que é possível? Uma civilização, ela deixa restos, digamos assim, arquitetónicos no mundo todo, que expressam uma beleza incrível, dimensões incríveis, porque são coisas muito grandes. E será que eram psicopatas e viviam oprimindo a população e havia violência e tudo? Como é que seria? Como é que seria a história? Será que a história é como nos contaram? Ou seja, muitas perguntas surgem sobre o surgimento do mal. Né? Não só em termos filosóficos, mas em termos históricos. Né? Como é que ele surge no seio da humanidade? Né? E nós nos deixamos aprisionar do jeito que estamos deixando, a cegueira tão grande. Como é que chegou nesse nível? Né? Como é que isso começa? Porque estas civilizações que construíram isto, elas demonstram uma sabedoria, um conhecimento elevado de matemática, de água, de um bocado de coisas. Né? Bom, foi uma resposta muito grande, mas é isso. Daniel, desculpa interromper, mas eu estou esperando, me segurando aqui, porque eu achei até que você está indagando, eu achei que você fosse dar uma suposta resposta. Mas é que eu não queria desvirtuar um pouco o lugar, mas aquele site era Loucos pela Verdade, que fala sobre a Terra plana, que já foi colocado aqui, inclusive ele tem continuação agora. Eu fiquei assim, foi o lugar que mais eu fiquei boquiaberta de conhecimento no que ele diz, e não estou dizendo que isso seja verdade, mas onde mais me aproximou de coisas novas a respeito dessas construções, e o que ele fala, o que Deus nos deixou, e ele mostra, não sei se todos aqui, inclusive, não sei nem se você assistiu todos, mostra construções como se fossem sítios, onde a água ela foi programada para, de onde ela vinha, ela irrigava toda a plantação,
até a colheita, e que isso era uma coisa assim que Deus deu naturalmente. As construções, não só estrelares, ele mostra coisas nesse sentido, de que tinha todo um trajeto funcional, inteligente, e ao mesmo tempo simples, de funcionamento, que muito vai do que você fala. Da prática. E essas construções que você mostrou aí com torres e tudo mais, parecem, ele, não sei o termo que ele usa, mas ele fala como se fossem fusíveis, que assim como como que fala? Eu não vou saber falar um metal que tem dentro e tal, mas que são antenas captadoras, que energeticamente tinham uma função e que tudo isso foi destruído. E que aquelas rosáceas, que são aquele desenho que toda igreja tem, todas essas construções que a gente vê, que parece uma roça mesmo, aquilo tem uma função, porque entra a geometria no caso, e que o som reverberado, até eu lembrei da menina, da colega que falou outro dia sobre os sinos, que uma coisa linkou com a outra, o som reverberado dentro dessas construções, nada por acaso construídas, tinha a função para um equilíbrio para todos os habitantes, ou seja, era uma coisa super inteligente. E eu, assim, eu até gostaria de, não sei se é o caso de perguntar isso para você aqui, né? Mas agora eu estou fazendo. Esses vídeos dessa coisa da Terra plana aí, dos loucos pela verdade, foi assim, eu nunca tive tanto acesso a tanto conhecimento nesse sentido de uma coisa que a gente já sentia que existe alguma verdade nisso, né? Que não são povos atrasados de maneira alguma, pelo contrário. Por isso que eu estou falando, parece que a gente está regredindo para um lugar que parece que tem que nascer de novo. Então, por isso que eu falo que a coisa parece ser cíclica, entendeu? Não estou afirmando nada aqui, veja bem. Mas eu fiquei boba de ver as informações contidas nesses vídeos, que eu tive a paciência de assistir todos, foi o melhor investimento que eu fiz de tempo em relação a essas informações dessas construções. E ele fala que tudo foi feito, tudo era feito, pensado pro o equilíbrio e como que eu posso dizer, a prosperidade do ser humano, mas que foi destruído. E até hoje eles trocaram todos esses vidros, essas rosáceas, todas essas coisas que eram. Agora eu não sei se vou falar uma besteira, olha o detalhe que eu não lembro. Se era aberto e eles colocaram vidro. Agora eles colocaram vitrais no lugar, porque eram abertos para justamente entrar o ar e fazer essa energia no lugar. E agora eles colocaram tudo vitral, para não acontecer mais isso. Então, não querendo afirmar de que o mal ainda existe para que prevaleça, para que as pessoas não entendam a verdade, mas eu também acredito que as pessoas busquem conhecimento, que pelo menos saibam o que houve, independente do que aconteceu, mas eu acho que essa coisa do que é o contrário, nós estamos cada vez mais sabendo de que a verdade não é o que nos foi falada, pelo contrário, né? E cada dia mais a gente percebe que tudo vem à tona, inclusive em um desses vídeos, Daniel, ele mostra, desculpa me estender, eles mostram lugares submersos, assim, como se fosse um prédio, assim, e eles abrindo embaixo na altura, no nível da rua, vamos supor, e eles conseguem ver as janelas lá embaixo, ou seja, foi como se fosse acontecer, como se tivesse acontecido alguma coisa que soterrasse, e daí eles reconstruíram a história em cima e contaram outra história, entendeu? É muito interessante. Mas, enfim, eu agradeço aqui a oportunidade e cada vez que você fala isso, soma mais ainda do que eu realmente penso do que foi lá atrás, que foi uma cultura que a gente está longe de atingir. Que nada tecnologicamente com essa coisa de computador, mas com certeza com instrumentos ou com tecnologia que a gente ainda desconhece. Obrigada.
Bom, meus amigos, se mais ninguém tem contribuição a fazer, eu agradeço imenso a vossa presença, a vossa participação. É sempre enriquecedor nós conversarmos, porque vamos navegando neste mar, né? Que é uma conversa, uma troca de ideias, de percepções, e isso é muito interessante. Qual será o limite? Imaginem, hein? Eu fico assim, longe de qualquer ideia religiosa, né? Eu questiono qual será o limite do ser humano. Assim, pessoas unidas, fazendo bem e procurando desenvolver tecnologias mentais. Pode ir até onde? Trabalhando com amor pela coisa, né? Deixa de haver, né? Necessidade de qualquer tipo de tecnologia, praticamente. Nós desenvolvendo plenamente o nosso potencial, assim, é uma crença, né? Eu acredito nisso. Acredito que o ser humano consegue desenvolver a mente, a tecnologia mental a um nível que não precisa de tecnologias materiais, não. Mas isso são sonhos que neste momento são incomprovados, são possibilidades. Então, meus amigos, agradeço imenso a vossa presença, a vossa participação, desejo a todos muita saúde, que nós possamos continuar tendo inspiração, motivação, criatividade para podermos continuar nesta caminhada. Muita luz para todos e até a próxima!